passamos a palavra ao nosso pastor, irmão, também membro da nossa igreja, José Alberto. Graça e paz, meus amados irmãos. Que alegria, mais uma vez, poder estar nesta manhã, sendo vaso, instrumento na mão do Senhor, para trazer o recado que o Senhor tem para nós nesta manhã. Eu sou grato ao Senhor e, ao mesmo tempo, suplicando que os irmãos continuem orando por mim. E um dia festivo, quando nós hoje temos a oportunidade, o privilégio de comparecer diante da mesa do Senhor. E, diante disso, então, nós meditaremos em momentos breves, não esgotando o assunto. Nós sabemos que esse assunto é profundo, mas ouviremos nesta manhã algumas explanações desta oportunidade que a igreja tem tido de celebrar a ceia do Senhor. Eu convido então a igreja, os irmãos aqui presentes, aos irmãos que também nos ouvem através da internet, a acessar o texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 22, versos 19 e 20, e convidando a você, meu amado irmão que está aqui, sendo possível se colocar em pé para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha versão, mas o irmão então acompanhará na sua versão. Diz assim então o texto da palavra do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Senhor, mais uma vez te somos gratos pela palavra que acabamos de ouvir. E, ó Deus, fale os nossos corações aquilo que tu tens para falar nesta manhã. Oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que agora acabamos de ler, eu acabei de ler, os irmãos ouviram, também se encontra registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 30, também Marcos, capítulo 14, do verso 22 até o verso 26, e também Paulo trazendo orientação para aquela igreja de Corinto, que se encontra na carta de 1 Corinto, capítulo 11, do verso 23 ao 25, embora há uma extensão que começa a partir do verso 17, 1 Coríntios, capítulo 11, 17, até o verso 34, especificamente sobre o modo de celebrar a ceia. Aí então menciono do verso 23 ao verso de número 25. Celebramos a ceia do Senhor, irmãos, não como ritual da igreja, mas celebramos o memorial da ceia do Senhor para que exatamente possamos estar nos lembrando. Esta é a finalidade. Finalidade esta, irmãos, que não foi iniciada nos tempos presentes, mas iniciou, irmãos, bem lá, podemos recordar, voltar, não vamos ler, mas lá em Êxodo capítulo 12, quando então o povo estava cativo no Egito, e na última praga, a 10ª praga, Deus então trouxe orientação a Moisés, que era naquele momento o líder, o instrumento na mão de Deus, da ação de Deus, para trazer aquele povo de volta e levar para a terra prometida, a terra de Canaã. E Deus então traz orientações para Moisés quanto àquela necessidade. Obrigado. Quanto àquele momento então que o povo estaria ali participando de um ritual, não meramente um ritual em que Moisés recebeu a ordem para que um cordeiro fosse morto e o seu sangue então ele fosse aspargido, ou seja, pintado nos umbrais da porta, porque meia-noite viria o anjo do Senhor e traria a morte então a todo o primogênito do Egito, exceto quando ele viesse e encontrasse o sangue nos umbrais, ele não passaria naquela casa. Então, a celebração da ceia do Senhor tem como fonte Êxodo capítulo 12. E agora, voltando,
percorrendo o templo, encontramos Jesus, então, aqui, e no próprio versículo 15, ele diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 15 de lá, e disse-lhe Jesus, né? Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Veja, não que Jesus tenha participado pela primeira vez naquela Páscoa. Jesus, como judeu, participou de algumas outras Páscoas, até recordamos que Jesus, com 12 anos, na celebração pascual, foi ao templo, os irmãos lembram do episódio, e lá então ele estava com 12 anos ensinando os doutores da lei. Então Jesus participou sim, como judeu, da Páscoa, celebração da Páscoa, que era anualmente. Mas dentro do seu ministério, então, daqueles 3 anos do ministério, Jesus participou certamente das 2 Páscoas, e agora dessa terceira Páscoa, ele traria então um novo significado, um novo propósito para a celebração da Páscoa. Por isso, irmãos, nós como Igreja do Senhor não celebramos esta Páscoa judaica. A Páscoa nós celebramos, irmãos, a ceia do Senhor, trazendo então um novo significado, né? Da redenção que Jesus trouxe para nós, do pecado, do cativo, da escravidão do pecado, e não a escravidão do Egito, mas trazendo então o significado da escravidão do pecado. Então eu quero com os irmãos trazer para nós alguns episódios que nós precisamos estar nos lembrando, rememorando, para que nós não venhamos esquecer pelo qual motivo aqui estamos. Então, o tema para esta manhã proposto é motivos para a celebração da ceia do Senhor. E voltamos então ao verso 19, que nos diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Primeira observação, irmãos, que o motivo para a celebração da ceia do Senhor é por ser memorial ao Senhor. Irmãos, a Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor que nós celebramos, ela é memorial. Para quê, irmãos? Para que nós não nos esqueçamos. Jesus disse: fazei isto em memória de mim, não para que Jesus venha se lembrar, não, é para que nós não venhamos nos esquecer pelo motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Pelo qual motivo Jesus morreu na cruz, pelo qual estamos aqui reunidos nesta manhã, pelo qual temos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça da igreja. Então, a primeira observação, irmão, que deve ficar como ênfase é memorial. Memorial. A finalidade também, meus amados irmãos, que já mencionei, para que nós não esqueçamos. Eu quero frisar isso, irmãos. Não, para que nós não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos. Jesus também, irmãos, ao celebrar a Páscoa, e trazendo agora o significado desta Páscoa, do sacrifício dele, é que, irmãos, a morte que Jesus estaria na cruz, morrendo por nós, seria uma morte expiatória. O que seria uma morte expiatória? É só nós nos lembrar, meus amados irmãos, que no Antigo Testamento era oferecido um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser macho, sem defeito e de 1 ano, para remir os pecados. Então aquele cordeiro, ele era morto para remir os pecados de toda a nação judaica. E o sumo sacerdote, então, realizava esse sacrifício uma vez por ano, não em qualquer época, em qualquer situação, quando ele bem resolvesse, não. Tinha lá, irmãos, um tempo específico, uma data específica, no 14º mês do mês de Abíbio, ou seja, entre março e abril. Então já no dia 10, 4 dias antes, já haveria o preparo, já separar aquele cordeiro para esta finalidade. Então a morte de Jesus Cristo, irmão, o memorial que deve trazer em nossas mentes é exatamente isso.
A ceia que eu estou participando é para que eu me lembre que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Era eu que deveria estar naquela cruz, mas Ele, como Cordeiro de Deus, Ele, como sem pecado, sem defeito, se ofereceu em meu lugar, defeituoso com pecado. Então, irmãos, tinha que haver alguém superior, que não houvesse culpa, que não houvesse defeito, para que Deus o aceitasse como sacrifício perfeito. Então, inclusive nós temos em Levítico capítulo 4, do verso 13 ao verso 1, fica aqui a indicação, não vamos ler, para depois os irmãos poderem pesquisar, então fica aqui a indicação. Em Levítico capítulo 4, verso 13 ao 21, faz essa menção, e Hebreus capítulo 10, do verso 10 ao verso 2, faz exatamente esta menção sobre a morte expiatória. Agora, como o Senhor Jesus está dizendo que fazer isto em memória de mim, então, os elementos, meus amados irmãos, ele não tem em si qualquer outra finalidade. Ou seja, o pão, quando eu como, ele é pão. O cálice, quando eu vou beber, que é, em nosso caso aqui, um suco de uva, quando eu ingerir este suco de uva, ele vai ser suco de uva. Por que eu estou dizendo isso? Porque há algumas menções, sobre a ceia do Senhor. Há uma menção dizendo que da transubstanciação. O que seria então a palavra transubstanciação? É que esses elementos, o pão e o sangue, ao ser ingerido, ele se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Ora, meus amados, isso não teria cabimento. Por quê? Porque Jesus estava presente. Ele diz: tome este pão, tome este cálice, coma e beba. Este é o meu corpo que será oferecido por vós. Então, irmãos, a transubstanciação, o pão continua pão, ele não vai se transformar em qualquer outro elemento. Também, irmãos, há a menção de que quando eu participo desta celebração da ceia, da consubstanciação, ou seja, irmãos, ela é o próprio corpo, e eu estou não somente pegando o pão, eu estou pegando o corpo de Jesus. Eu não estou somente tomando o cálice, pegando o cálice, eu estou tomando o sangue de Jesus. Não, irmãos. Por isso que Paulo trouxe, lá no capítulo 11, 1 Coríntios, estas orientações que é importante nós lermos para que nós saibamos. Por quê? Porque há uma menção dizendo que aqueles crentes, aquele povo que se reúne ali, eles são canibais, que estão comendo carne e sangue. Não, meus amados, ignorância. O pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, é memorial. Jesus disse isso enfático: fazer isto em memória de mim. Então, irmãos, o pão não se transforma e nem ele é o próprio corpo da consubstanciação, o próprio corpo ou sangue de Jesus. Também há outra menção dizendo que é uma celebração mística, ou seja, ao participar da ceia do Senhor, o pão e o comer, beber o cálice, eu vou se tornar um crente mais forte, mais poderoso. Naquele dia o diabo vai ver comigo. Não, irmãos, não tem qualquer místico, não tem qualquer graça. O crente que é fraco vai ficar fraco, continuar, a não ser que ele busca o Senhor, se coloca aos pés do Senhor, lendo a palavra, orando diariamente, constantemente. Aí sim, ele vai se tornar um crente cada vez mais forte. E não meramente, irmãos, de participar deste memorial. Então, a ceia do Senhor, irmãos, também não é mística, não traz qualquer graça. Agora, ela sim vai refletir, esta é a finalidade. Ela vai refletir em mim, que participo deste memorial, que vou comer este pão, que vou beber este suco de uva, em lembrar que foi o corpo de Jesus pregado naquela cruz,
que foi o sangue derramado de Jesus naquela cruz para remir os meus pecados. Aí sim, vai trazer esta reflexão, é esta a finalidade. Por isso, irmãos, algumas igrejas celebram uma vez por mês, que é o nosso caso aqui, celebramos uma vez por mês e assim colocando no primeiro domingo de cada mês. Algumas igrejas celebram no segundo domingo, outra no terceiro domingo, outra no quarto domingo. Então, aí cada uma tem a sua autonomia. Umas celebram somente de manhã, outras celebram somente à noite. Há igrejas que celebram de manhã para atender os irmãos que só podem à igreja de manhã e celebram também à noite, como eu já participei de algumas que faz essa dupla celebração, né, para atender os irmãos que participam de manhã e para atender os irmãos que participam à noite. Então, irmãos, aqui esse diferencial não vai influenciar, pode ser primeiro domingo, segundo domingo, enfim, o que não pode ocorrer é você deixar muito tempo longo para que você venha se esquecer e nem fazer muito tempo perto para que você torne aquilo talvez banal, né? Mais uma vez a ceia, não. Nós celebramos então uma vez por mês, que entendemos como igreja, como denominação batista, entendemos que celebrando uma vez por mês é um período apropriado, uma vez por mês, para que nós não venhamos então a nos esquecermos desse memorial. Então, irmãos, a primeira observação está aqui, motivos pelo qual celebramos a ceia do Senhor, ela é memorial. Somente isso, nada mais do que isto. A segunda observação, irmãos, que o texto também nos chama a atenção, é que o motivo para a celebração é por ser solenidade ao Senhor. E o que é solenidade, irmãos? É fazer a coisa certa, né? Momento certo, fazer com respeito, fazendo com reconhecimento do que é aquilo que eu estou participando, daquilo do qual eu estou envolvido. Isto é solenidade, e não de qualquer jeito, né? Como, voltando aqui, Paulo trazendo então orientação àqueles irmãos que participavam da ceia do Senhor, em que comiam, se fartavam, o outro, algumas migalhinhas. Outros então bebiam, a ponto de se embriagar, e o outro nada bebia. Então, Paulo então trouxe orientação para a igreja, de modo que pudesse celebrar, e todos celebrassem de modo consciente, solenemente. Então, a segunda observação é uma solenidade ao Senhor. E o verso 19, ele traz isso, né? E tomando o pão, tendo dado graça, partiu dizendo, isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Aí no verso 20 diz lá, semelhantemente, quer dizer, do mesmo modo que ele fez, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Então, irmãos, deve ser solene. O que isto significa? Já vimos anteriormente que o pão é pão e o suco de uva é suco de uva. Mas solenidade, por qual motivo eu estou participando? Por qual motivo eu estou celebrando? Por qual motivo eu estou me reunindo? Então, embora memorial, traz um significado real da recordação do que Jesus fez por nós ao morrer na cruz para remir os nossos pecados. O pão simbolizando, verso 19, o pão simbolizando o corpo de Jesus, pregado naquela cruz, e o sangue e o cálice simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado, e derramou todo o sangue, não apenas uma parte do sangue. Eu me lembro que este pregador aqui já anteriormente falou isso, né? Que o sangue de Jesus não foi apenas para fazer um sangue, para fazer um examezinho de sangue, não, derramou todo o seu sangue. Tanto é que, para verificar se aqueles 3 homens que estavam pregados na cruz se haviam morrido mesmo, foi pedido que lançasse na sua costela para ver se estava morto. Se estivesse morto, morreria. E o soldado então lançou, furando então um dos lados do Senhor Jesus,
e ele verificou que não saía sangue, saía água. Então, irmãos, Jesus derramou todo o seu sangue. Este sangue foi para remir os nossos pecados. Jesus se ofereceu, irmão, por completo. Quando nós lemos Isaías capítulo 53, nós vemos isso, né? Que Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou, irmãos, do sacrifício da morte de Jesus naquela cruz. Por quê? A morte de Jesus estava trazendo de volta o homem pecador, o homem coroa da criação, que havia se rompido, havia quebrado o pacto, havia quebrado esta unidade, essa união com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, quando tinha no jardim do Éden. Por desobediência, aquele homem então morreu. A morte então trouxe a separação eterna com Deus, e Deus já havia providenciado. Então Jesus é este substituto, é este Senhor. A segunda observação, irmão, que a sua morte estabeleceu um novo modo de aproximação de Deus. Qual era o modo antigo de se aproximar de Deus? Quando nós lemos Levítico, e tinha oferta para tudo, oferta para o pecado, oferta de agradecimento, oferta até para um pecado que eu não sei que cometi, mas eu vou ofertar ao Senhor, porque eu posso ter pecado. Até trazendo para nós Jó, né? Jó, quando oferecia ao Senhor oferta pelos seus filhos, talvez os meus filhos tenham pecado, tenham se desviado do Senhor, e Jó então ofereceu o sacrifício. Lá em Levítico está mencionando isso, havia ofertas pacíficas até para pecado ou algum erro que você tenha cometido, e nem saiba que tenha cometido. Então, a antiga aliança era feito isso. O sacrifício ele era tempos em tempo renovado. Você ia lá, cometeu o pecado, você oferecia ao Senhor, né? O sumo sacerdote pegava aquele cordeiro, você colocava a mão sobre aquele animal, e você então está dizendo, esse animal está morrendo porque eu pequei. Mas aquele animal estava morrendo, não sabia por que estava morrendo. Você tinha consciência que ele está morrendo pelos meus pecados, mas aquele animal nada sabia. Mas Deus assim determinou. Se assim Deus determinou, Deus se agradava daquele sacrifício. Então esta era a antiga, este era o modo antigo. Agora, o novo modo de nós nos aproximarmos de Deus, qual é, irmãos? Não mais pelas nossas obras, não mais pelos sacrifícios humanos, mas através de Jesus Cristo, reconhecendo a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu aceito esse sacrifício, Senhor, receba a minha vida como oferta, Jesus morreu por mim, eu agora sou do Senhor. Então, irmãos, este agora é o novo modo de nós nos aproximarmos diante do Senhor, não mais por sacrifício. Deus não quer mais, irmãos, sacrifícios humanos. O que Deus quer é um coração quebrantado que reconhece Jesus como Salvador e Senhor. E aqui eu abro um parêntese, que Paulo vai fazer a recomendação lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Quem pode participar então da ceia do Senhor? Exatamente aquele que um dia já entregou a sua vida para Jesus, confessando como Salvador e Senhor da sua vida, e por igual modo também cumprindo o que Marcos diz, quem crer também seja batizado. Então, se você já aceitou Jesus como Salvador e Senhor, e já foi batizado, então aí sim, você se torna-se apto a participar da ceia do Senhor, porque Paulo continua dizendo, quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, você mesmo é que pode fazer a escolha, vai permanecer condenado ou quero comparecer diante de Deus absolvido. Fecha aqui os parênteses sobre esta questão. Então a sua morte estabeleceu essa nova aliança, não é mais sacrifício. Assim temos então, irmãos, agora uma nova aliança em Cristo Jesus. Lá em Jeremias capítulo 31, verso 31, ele vai falar isso, né? De que
ele restauraria a Israel e formaria em Israel uma nova aliança, um novo pacto. Em Jeremias 31 fala isso, uma nova aliança, um novo pacto. E lembrar ali, quando Jeremias escreveu aquele texto, orientado pelo Senhor, aquele povo estava cativo na Babilônia. E quem estava cativo na Babilônia era o povo do sul, o povo Judá, porque o povo do norte já havia sido disseminado, já havia sido então, irmãos, espalhado, não estava mais o reino do norte ali cativo na Babilônia. Quem estava cativo na Babilônia era o rei do sul, mas Deus está dizendo que restauraria, não somente Judá, o reino do sul, mas restauraria também o reino do norte, voltaria. Então, irmãos, Deus une em Cristo todos os povos, não há distinção entre grego, não há distinção entre escravo, entre livres. Então, a cruz de Jesus Cristo é para todos os que creem em seu nome. Quando nós lemos João capítulo 3, verso 16, que nós sabemos de cor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Mas o verso seguinte vai dizer que aquele que não crer já está condenado. Então Jesus não condena. Irmão, Jesus não condena. Jesus veio para absolver. Então, se você crê em Jesus, já creu em Jesus como Salvador e Senhor, você já está absolvido. E se você, nesta manhã, que participa aqui, ou que acompanha através da mídia, ainda não tem Jesus, é a oportunidade nesta hora de crer em Jesus como Salvador e Senhor e ser absolvido. Eu citei Jeremias 31 e em Hebreus capítulo 8, do verso 6 ao verso 8, fala exatamente disso, desta nova aliança, e Hebreus capítulo 6 faz a menção de Jeremias capítulo 31, verso 31. Então, irmãos, Deus em Cristo está querendo salvar toda a humanidade. Quando celebramos a ceia do Senhor, celebramos, irmãos, até a volta de Jesus. Então, até quando eu devo celebrar a ceia? A ordem, irmãos, foi dada, celebramos até a volta de Jesus. Enquanto Jesus não vier arrebatar a sua igreja, celebremos. Ou se Ele convidar você para estar com Ele, você celebra até aquele dia que o Senhor fazer a convocação. Seja Ele vindo arrebatando a sua igreja, ou seja, convidando individualmente para estarmos presentes com Ele. E por fim, irmão, não terminando, mas por fim, motivo para a celebração da ceia do Senhor, irmãos, é por ser estatuto perpétuo. O que é estatuto perpétuo? É para sempre mandado, fazer isto em memória de mim. O Senhor não diz, quando você quiser, quando tiver tempo, tiver disponível, você faça, mas se não quiser fazer, não tem problema. O Senhor não disse isso, Ele disse, fazei, é ordenança, fazer isto em memória de mim. Isto o quê? O que Ele havia ensinado. Quando vos reunirmos, comei o pão e lembre-se que esse pão é meu corpo que será oferecido por vós. Quando participar deste cálice, lembre-se que será o sangue que será derramado por vós. Então, irmãos, o estatuto perpétuo, mandado perpétuo. No verso 20, ele diz lá, repetindo, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, comeu o pão, agora tomou o cálice, dizendo, este cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, irmãos, estatuto perpétuo, faz isso em memória de mim, e semelhantemente, derramado por vós. A ceia do Senhor, então, irmãos, indica uma inauguração da redenção. Eu citei capítulo Isaías 53, especificamente o verso 12 fala disso, da redenção, efetuada pela morte de Cristo e sendo uma morte salvífica. Ele não morreu, irmãos, apenas por um ideal político, como o povo judeu queria, uma libertação política, não.
Jesus, irmãos, morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. João capítulo 10, versículo 10 fala disso, né? Morreu para que nós tenhamos vida e vida abundante, vida eterna. A segurança, irmãos, há uma segurança para nós deste novo pacto. E eu vou citar então 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 e Hebreus 9, verso 15. Por quê? Porque Jesus é a verdadeira aliança. Ele morreu sem pecado. Não havia ninguém que o acusasse. Inclusive no dia da acusação, antes de ser levado à cruz, ele desafiou: há alguém aqui que me acusa de pecado? A raiva daqueles homens era um tanto que poderia mencionar muitos, mas eles mencionaram quantos? 0. Podia acusar Jesus de qualquer outra coisa, de tumultuador, mas Jesus também não era, apenas estava pregando e chamando então a nova realidade, inaugurando o reino de Deus. O reino de Deus está em vós, Ele é o próprio reino de Deus. Então, está tudo perpétuo, segura, em Cristo temos essa segurança. Jesus, irmãos, é a garantia da melhor aliança. Não precisamos mais, irmãos, sacrificar animais. Você já pensou, cada um aqui, faça essa imaginação, cada um aqui vir trazer o seu cordeirinho, vamos sacrificar agora cada um o seu cordeirinho. Jesus não precisamos mais, irmãos. Jesus já foi o sacrifício perfeito, completo e para sempre. Não precisamos mais fazer nada, exceto nos colocar aos pés da cruz. Em Hebreus capítulo 7, 22 nos assegura isso. Jesus deixa claro, irmãos, que o seu sacrifício é expiatório, quando diz que este corpo que é dado por vós, este sangue que é derramado por vós. Não havia pecado em Jesus. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, fala enfaticamente isso. Jesus morreu, se entregou sem pecado. A ceia do Senhor, irmãos, ela também aponta, é um apontamento escatológico. Por quê? Uma vez que nós a celebraremos até a volta de Jesus, isto significa que Ele vai voltar. Isso significa que Ele está vivo. Nós celebramos a morte de Jesus, mas ao mesmo tempo que nós celebramos a morte de Jesus através dos elementos, nós temos a consciência de que Ele vai voltar. Hoje, não sei, mas Ele vai voltar. E como garantia da sua volta, Ele deixou conosco o seu Espírito Santo, que é o selo da promessa. Sabe, aquele momento que você, vamos dizer assim, você vai num mercado, talvez nessa grande cidade não tenha isso, mas no interior você pode vivenciar isso. Você vai na cidade lá, chega lá, você compra lá o seu feijão, arroz, farinha, fubá, milho, enfim, compra lá e na hora de pagar lá o seu Zé, seu Zé, eu esqueci meu dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a minha identidade aqui como garantia, vou em casa e pegar os trocados e aqui eu volto. Por quê? Cada um tem que preservar a sua identidade. Embora no papel, mas é valioso. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, exatamente, o Espírito Santo que está em nós, é a promessa que Jesus vai voltar. Quando eu não sei, mas Ele vai voltar. Quando celebramos, traz em nossas mentes exatamente isso. Por isso que ela é escatológica, porque ela anuncia, irmãos, o reino de Deus. A ceia do Senhor é escatológica, sinalizando quando no reino de Deus participaremos da nova ceia. E aqui, irmãos, me permitam ler o texto, Mateus 26, capítulo 29, para não ficar somente aqui. Irmãos, 26, 29, por que ela é escatológica? Mateus 26, verso 29, ele diz assim: e digo-vos que desta hora em diante
não beberei, é o Senhor que está falando, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino do meu Pai. Ele não está dizendo de novo, outra vez, novamente, ele está dizendo novo. Se é novo, irmãos, é diferente. A ceia é um apontamento escatológico da volta do Senhor Jesus, arrebatando a sua igreja, a nossa presença no reino de Deus, quando nós participaremos, conforme Apocalipse, participaremos da grande ceia. Ela traz em nossa mente isso. Então, por isso Jesus está dizendo, não mais beberei até aquele dia em que hei de beber novo, não de novo, mas novo. E ele vai dizer lá em Marcos capítulo 14, verso 25, não preciso ler, mas vai falar da mesma coisa, mesma menção. Lucas que não menciona esse episódio, mas tanto Mateus como Marcos faz esta menção. Então, irmãos, a ceia é um ato simbólico, profético, que se cumprirá no reino de Deus, conforme Paulo escreveu na 1 Coríntios capítulo 11, 26, beberei desse fruto até a volta de Jesus. E aqui, irmãos, eu finalizo então as minhas palavras. Motivos para celebrar a ceia do Senhor, porque ela é memorial. Pão continua pão, o cálice, que é o suco de uva, continua sendo suco de uva. De forma solene, não de qualquer jeito, mas consciente que foi o Senhor Jesus que morreu no meu lugar. Eu estou participando de memorial, estou relembrando, para que eu não me esqueça. E devo fazer isso enquanto eu estiver neste mundo. Eu farei isso, ou até a volta de Jesus, quando então lá no reino de Deus, que já se encontra presente, mas estamos limitados ainda, limitado por causa desta carnalidade que estamos. Lá vamos participar da ceia nova no reino de Deus. Que o Senhor então, irmãos, venha cravar estas palavras em nossas mentes, para a qual não jamais venhamos nos esquecer destes momentos.